E se eu dissesse que talvez o tempo seja apenas uma invenção coletiva para justificar atrasos? Parece absurdo, eu sei. Mas pense comigo, se o tempo não existisse, tecnicamente você nunca teria chegado atrasado na escola, nem perdido o ônibus, nem passado por aquela situação constrangedora em que o professor pergunta pela 20ª vez por que o trabalho não foi entregue. Nesse caso, sua única resposta plausível seria um sereno: professor, o tempo é uma ilusão. Claro, ele não aceitaria isso, mas filosoficamente, você estaria certo, ou pelo menos, menos errado do que a maioria dos seus colegas. Mas antes de mergulharmos nesse abismo metafísico, deixe-me dar as boas-vindas a esta experiência peculiar. Você não está numa sala de aula comum, embora a sensação seja parecida. É como se estivéssemos todos reunidos numa sala imaginária, iluminada por lâmpadas fluorescentes que piscam de vez em quando, enquanto um ventilador barulhento insiste em competir com a minha voz. Eu sou aquele professor que fala devagar, com pausas longas demais, e que insiste em escrever coisas no quadro, mesmo sabendo que ninguém vai copiar. Você já está imaginando o cheiro de giz, não é? Pois bem, bem-vindo à nossa longa e interminável reflexão sobre algo que talvez nem exista: o tempo. Se você ainda não dormiu, parabéns. Talvez queira até se inscrever no canal, comentar sua própria confusão sobre o tempo, ou dar um like, embora isso não vá adiantar em nada contra a marcha implacável dos ponteiros. Mas faça isso agora, porque daqui a alguns minutos você pode estar dormindo, ou pior, refletindo seriamente sobre o relógio do micro-ondas. Agora, vamos estabelecer o cenário. Quando falamos em tempo, geralmente pensamos em relógios. Relógios de pulso, relógios digitais, relógios que você nunca acerta, porque a função de mudar as horas parece mais complexa que um doutorado em física. O relógio se tornou quase um tirano silencioso, ditando quando você deve acordar, almoçar, entregar relatórios ou se sentir culpado por não estar sendo produtivo. É engraçado pensar que um objeto tão pequeno consegue governar a vida de bilhões de pessoas. Aliás, mais do que governos, mais do que chefes, mais até do que notificações de celular, porque você pode ignorar uma mensagem, mas não pode ignorar o ponteiro do relógio. E é curioso notar que, apesar de toda essa familiaridade, ninguém sabe explicar o que o tempo realmente é. Nós o tratamos como se fosse algo óbvio, quase banal, mas ao mesmo tempo impossível de agarrar. É como tentar segurar fumaça com as mãos. Você percebe que ela existe, sente sua presença, mas nunca consegue aprisioná-la. Essa estranha mistura de evidência e mistério já confundia filósofos da Grécia Antiga, físicos modernos e até aquela sua tia que jura que o tempo voa depois dos 30. Mas calma, não vamos nos precipitar. Antes de discutir teorias complexas sobre relatividade ou mecânica quântica, precisamos aceitar uma verdade desconfortável. Medir o tempo é fácil, mas entender o tempo é quase impossível. Podemos marcar 1 minuto no cronômetro, observar a ampulheta escorrer, ver o ponteiro dar uma volta completa, mas nenhuma dessas medições nos diz o que o tempo é de fato. É como pesar um bolo. Você pode saber que ele tem 2 quilos, mas isso não revela nada sobre o sabor. O tempo é o sabor da realidade, e nós só conseguimos medir a embalagem. E, ironicamente, passamos boa parte da vida tentando lutar contra ele. Tentamos economizá-lo, acelerá-lo, desacelerá-lo, congelá-lo em fotografias, esticá-lo em férias que sempre acabam rápido demais. Tentamos até ganhar tempo, como se fosse possível colocar alguns minutos extras numa poupança. O problema é que, no final, o tempo sempre vence. E não porque ele exista de fato, mas porque acreditamos tanto nele que se tornou o maior truque de auto-engano coletivo da humanidade. Claro, você pode dizer que isso é exagero, que basta olhar para o relógio para ver que o tempo está ali, correndo diante dos nossos olhos. Mas repare, o relógio só mede movimento. Os ponteiros giram, os números mudam, mas nada disso prova que existe uma entidade chamada tempo. Pode ser que estejamos apenas registrando mudanças no espaço, uma sucessão de eventos que convencionamos chamar de horas e minutos. O que chamamos de tempo
pode ser só a contagem organizada do caos. Nesse caso, você não estaria atrasado para a aula. Estaria apenas em outro ponto do espaço em relação à lousa, o que, sinceramente, não mudaria a bronca do professor. Aliás, broncas de professores são uma ótima forma de perceber como sentimos o tempo de maneiras diferentes. Uma bronca de 2 minutos parece durar meia hora. Uma aula de 50 minutos parece durar uma eternidade, especialmente quando você esqueceu o material em casa. Já uma tarde de videogame passa em 5 segundos. Esse contraste absurdo entre tempo do relógio e tempo da percepção mostra que talvez o tempo não seja um fluxo constante, mas uma sensação maleável. E se é uma sensação, então podemos argumentar que não existe fora da nossa cabeça. Ou seja, talvez o tempo seja só uma desculpa sofisticada para explicar por que você envelhece enquanto joga Candy Crush. Mas veja bem, eu não estou dizendo que podemos simplesmente abolir o tempo e viver livres. Imagine um mundo sem tempo. Médicos não teriam como marcar consultas, engenheiros não saberiam quando o concreto secou, e sua pizza provavelmente nunca chegaria, porque o entregador não teria ideia se já passaram 20 ou 40 minutos. A ausência do tempo seria um pesadelo logístico. Talvez o universo até existisse sem ele, mas a nossa organização social certamente não. E ainda assim, há quem insista que o tempo não é real, pelo menos não do jeito que imaginamos. Para alguns físicos, ele pode ser apenas uma dimensão emergente, uma ilusão criada pela forma como observamos o movimento. Para alguns filósofos, ele é só uma construção linguística, uma forma de dar sentido a algo que não compreendemos. E para algumas pessoas, no trânsito, ele é uma conspiração da CET para multar motoristas atrasados. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: falar sobre o tempo exige paciência. Talvez mais paciência do que você já teve com qualquer outra aula. Então, prepare-se. Essa não é uma explicação curta, nem direta. É um passeio longo, cheio de desvios desnecessários, curiosidades que não vão mudar a sua vida, e reflexões que parecem brilhantes, mas provavelmente só funcionam de madrugada. Afinal, se o tempo não existe, também não existe pressa. E é aqui que deixo a primeira dúvida no ar, uma daquelas perguntas que parecem simples, mas carregam um abismo inteiro atrás de si. Se o tempo realmente não existe, o que é que está passando agora, enquanto você me ouve? Muito bem. Já que entramos no território pantanoso da dúvida sobre o tempo existir ou não, precisamos agora encarar a parte mais ingrata de qualquer discussão acadêmica: as definições. E convenhamos, definir tempo é mais ou menos como tentar explicar o que é uma fila de banco. Todo mundo já passou por ela, todo mundo sabe como funciona. Mas quando alguém pede uma explicação objetiva, você percebe que está preso num labirinto conceitual. Tradicionalmente, nós tratamos o tempo como algo tão óbvio que não precisa ser definido. Afinal, todos sabemos o que é um segundo. Ou será que não? Experimente contar um segundo em voz alta. 1. Parabéns! Você acabou de inventar o pior método de cronometração já criado. Seu segundo provavelmente durou menos que o do seu vizinho, que por sua vez juraria que o seu 1 foi arrastado demais. É como aqueles trabalhos de grupo em que cada colega entrega uma parte com uma fonte diferente e tamanhos variados. O resultado é o mesmo, um amontoado incoerente que, de algum modo, ainda precisa ser considerado sério. Mas, para dar uma aparência de rigor, a ciência fez o que sempre faz: padronizou. Hoje, oficialmente, um segundo é definido não pela batida do coração, nem pelo movimento dos planetas, mas pela vibração de átomos de césio. Mais especificamente, pela duração de 9.192.631.770 oscilações de um átomo de césio. Parece arbitrário? Pois é. Mas é assim que a humanidade resolveu transformar o conceito nebuloso de um instante em algo que pode ser vendido num cronômetro digital por R$ 30 na lojinha da esquina. Claro, você pode me perguntar, por que o césio? E não, a resposta não é que os cientistas estavam entediados e decidiram escolher um elemento químico aleatoriamente, como se fosse um bingo atômico. O césio foi escolhido
porque suas oscilações são estáveis, previsíveis, e porque nenhum outro átomo se candidatou para a vaga. Então, sim, o nosso tempo oficial é literalmente baseado no tic-tac invisível de partículas subatômicas. Uma realidade que, convenhamos, soa menos poética do que usar as estrelas ou o movimento da Terra. Mas se pensarmos bem, essa obsessão em definir e medir o tempo diz muito mais sobre nós do que sobre o universo. Porque, até onde sabemos, o universo não tem relógio de ponto. As galáxias não ficam preocupadas em bater o cartão às 8 da manhã. O Sol não desperdiça energia se nascer atrasado 5 minutos em relação ao alarme do seu celular. Quem inventou essa neurose fomos nós. Criamos calendários, cronômetros, fusos horários, horários de verão e até relógios que brilham no escuro, só para manter a ilusão de que temos controle sobre o fluxo das coisas. Mas será que temos mesmo? Pensa numa segunda-feira. No relógio, ela tem 24 horas, assim como qualquer outro dia. Mas a experiência subjetiva é de pelo menos 96 horas. Cada reunião se arrasta como se estivesse sendo narrada em câmera lenta, e a hora do almoço parece um intervalo microscópico que dura menos que uma mensagem de WhatsApp. A diferença entre tempo físico e tempo psicológico é tão gritante que poderíamos chamá-los de espécies diferentes, como se fossem primos distantes, que só se encontram em feriados prolongados. A propósito, se você já teve que assistir a uma aula de 50 minutos sobre a importância da vírgula, sabe exatamente do que estou falando. A vírgula é importante, claro, mas nada justifica a sensação de que o relógio da parede parou de funcionar. Essa discrepância entre o tempo que os ponteiros marcam e o tempo que a mente percebe talvez seja a prova mais clara de que não existe uma definição única. Há o tempo do relógio, frio e impiedoso, e há o tempo da experiência, elástico e irritantemente relativo. Ainda assim, seguimos tentando domesticar essa fera invisível. Criamos unidades de medida, segundo, minuto, hora, dia, ano. Curiosamente, todas derivam de fenômenos naturais, a rotação da Terra, sua translação em torno do Sol, as fases da Lua. Ou seja, no fundo, o que chamamos de tempo é apenas o acompanhamento organizado de movimentos. 1 minuto nada mais é do que um pedaço da dança da Terra, cuidadosamente recortado para caber em agendas de reuniões e horários de ônibus. Talvez a verdade inconveniente seja essa. O tempo não é algo que existe, é apenas a régua que inventamos para medir a mudança. E claro, sempre aparece alguém para complicar a conversa. Mas professor, se o tempo é só mudança, por que a gente sente que ele flui? Ótima pergunta. Aluno imaginário que nunca faz silêncio na aula. A resposta curta é: ninguém sabe. A resposta longa é: talvez a mente humana precise organizar os eventos em uma sequência para não enlouquecer. Pense em como seria acordar sem a noção de passado e futuro. Você teria memórias e expectativas misturadas, sem nenhuma ordem, como aquele trabalho de grupo em que ninguém revisou as páginas antes de juntar tudo. Seria um caos absoluto. Então, de certa forma, a noção de tempo pode ser só um truque cognitivo, uma narrativa interna para dar sentido ao mundo. Nós não lembramos o futuro, apenas o passado. E essa assimetria cria a ilusão de uma flecha, de um fluxo contínuo. Mas se o cérebro tivesse sido projetado de outra maneira, digamos, se ele fosse capaz de lembrar o amanhã da mesma forma que lembra ontem, talvez não existisse essa sensação de passagem. O tempo poderia ser visto como um grande álbum de fotografias, todas já prontas, e nós apenas folheando ao acaso. Um pensamento reconfortante ou perturbador, dependendo de quanto café você já tomou hoje. É curioso também que as definições mais técnicas do tempo acabam sempre resvalando em metáforas. Disse que o tempo é como um rio que flui, ou como uma linha reta, ou como uma dimensão espacial extra. Mas todas essas comparações são tentativas desesperadas de transformar o abstrato em algo visual. Afinal, como discutir seriamente algo que nunca podemos tocar, pesar ou armazenar? Se você parar para pensar, é mais fácil explicar o conceito de nada do que o conceito de tempo. Pelo menos o nada não exige relógio. E ainda assim, continuamos usando definições como se fossem sólidas.
O segundo é o átomo de césio vibrando. O minuto é um conjunto de segundos. A hora é um punhado de minutos. E assim, construímos a ficção coletiva em que vivemos, uma ficção tão convincente que ninguém ousa desafiá-la. Exceto, talvez, alguns filósofos antigos que já percebiam essa dificuldade de definição muito antes de os cronômetros digitais existirem. Mas essa é justamente a próxima etapa da nossa viagem interminável. Se até hoje é difícil explicar o que é o tempo, imagine como era na Grécia Antiga, quando tudo o que se tinha eram rios, estrelas e a boa vontade de fazer perguntas incômodas. Como será que Heráclito, Aristóteles e companhia limitada encararam esse enigma, sem cronômetros de césio, sem relatórios da NASA e, principalmente, sem aulas de 50 minutos para treinar a paciência? Se hoje já é difícil explicar o que é o tempo, imagine a cena na Grécia Antiga. Nenhum relógio de pulso, nenhum calendário digital sincronizado com satélites, nenhum professor cansado escrevendo no quadro tempo de variável T. Só havia o céu estrelado, rios que não paravam de correr e filósofos que, aparentemente, tinham tempo de sobra para pensar sobre o próprio tempo. É quase uma ironia histórica. Nunca se falou tanto sobre tempo quanto em uma época em que ninguém tinha pressa. Comecemos com Heráclito, o famoso filósofo que adorava metáforas aquáticas. Para ele, tudo está em constante fluxo. Sua frase mais conhecida, "Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio", é praticamente um meme filosófico, só que sem a graça. Porque, convenhamos, se você disser isso em voz alta, a maioria das pessoas vai responder: "É claro, a água já correu, professor." Mas o que Heráclito queria mesmo era cutucar. Se o rio muda e nós também mudamos, então o tempo é a própria mudança. É como estar numa sala de aula, onde cada vez que você pisca, um aluno diferente aparece na cadeira da frente. Estranho, mas consistente. Aristóteles, por outro lado, tinha menos paciência com metáforas poéticas e decidiu fazer algo mais sistemático. Para ele, o tempo não era uma entidade independente, mas uma forma de medir o movimento em relação ao antes e ao depois. Em outras palavras, o tempo não existe sozinho. Ele só existe porque as coisas se mexem. É uma definição bem pragmática, quase como dizer: não existe prova difícil, só aluno despreparado. Aristóteles enxergava o tempo como a régua invisível que acompanha o movimento, o que soa lógico, até você se lembrar de que essa régua nunca pode ser segurada. E claro, havia Platão, que sempre gostava de complicar um pouco mais. Para ele, o tempo era uma imagem móvel da eternidade. Parece bonito, mas ao mesmo tempo parece algo escrito no meio de uma ressaca. Imagem móvel da eternidade soa menos como uma definição e mais como a legenda de uma foto de pôr do sol no Instagram. Mas é interessante pensar que, já naquela época, o tempo era visto como algo que espelhava outra realidade, algo além da experiência cotidiana, como se estivéssemos todos presos a um relógio falso, enquanto o verdadeiro permanece escondido nos bastidores do universo. Essas tentativas antigas de explicar o tempo revelam uma característica curiosa. Ninguém tinha certeza de nada, mas todo mundo parecia muito confiante em suas metáforas. Talvez porque, na prática, o tempo era uma questão de observação direta. O dia clareava, a noite chegava, as estações mudavam. Tudo isso era tempo em movimento. Não havia átomos de césio oscilando em laboratórios, mas havia colheitas que precisavam de estações regulares, havia festas religiosas marcadas por ciclos lunares, havia batalhas que tinham que começar ao amanhecer. O tempo era menos uma questão filosófica e mais uma questão de sobrevivência prática. Embora, claro, sempre sobrasse alguém para complicar a vida inventando perguntas sem resposta. Aliás, vale destacar um detalhe divertido. Os gregos tinham não uma, mas várias palavras para tempo. Cronos, que representava o tempo cronológico, linear, aquele que passa e organiza os eventos. Kairos, que significava o momento oportuno, quase como aquele instante mágico em que o professor vira de costas e você passa o bilhete para o colega sem ser pego. E ainda havia Aion, relacionado à eternidade, ao tempo infinito, ou seja,
Para eles, o tempo já era um conceito tão confuso que precisou de pelo menos 3 nomes. Nós, em comparação, somos bem mais preguiçosos. Chamamos tudo de tempo e nos viramos. Agora imagine a cena: um grupo de jovens atenienses sentados em torno de Sócrates, ouvindo-o perguntar: "O que é o tempo?" Eles provavelmente ficaram tão desconfortáveis quanto você numa prova surpresa de matemática. Cada resposta parecia abrir um buraco ainda maior. Porque se o tempo é movimento, o que acontece quando tudo está parado? Se o tempo é uma imagem da eternidade, como podemos confiar na imagem e não no original? E se o tempo é só uma convenção, será que estamos todos enganados? Basicamente, era uma aula interminável, só que com túnicas e sem ar-condicionado. E não pense que a confusão acabou por aí. Os romanos herdaram essa mania grega de tentar dar nomes e formas ao tempo. Saturno, o deus do tempo e das colheitas, era visto como uma figura quase devoradora. E, de fato, em algumas versões da mitologia, Saturno devora os próprios filhos. Uma metáfora tão direta que chega a ser desconfortável. O tempo, inevitavelmente, devora tudo. É como aquela pilha de provas não corrigidas. Quanto mais você ignora, mais ela cresce, e mais cruel se torna quando finalmente chega o dia de enfrentá-la. O fascinante é perceber como, desde cedo, a humanidade tentou transformar o tempo em personagem, em mito, em entidade palpável. Isso porque viver sem uma explicação é insuportável. O sol nasce e se põe, as pessoas envelhecem, tudo se transforma. É impossível não notar. Então, em vez de aceitar a ignorância, criamos narrativas para tornar o invisível compreensível. Uma estratégia tão humana quanto colar na prova. Talvez não resolva o problema, mas ajuda a passar pela experiência com menos dor. Mas repare, por mais que Heráclito falasse em rios, Aristóteles em movimento, Platão em eternidade e os romanos em deuses devoradores, nenhum deles conseguiu dar uma resposta definitiva. Todos se aproximaram do enigma, mas sempre deixaram algo de fora. O tempo continuava escorregadio, como aquele colega de grupo que nunca aparece nas reuniões, mas, no final, coloca o nome dele no trabalho. Você sabe que ele existe, mas não consegue pegá-lo em flagrante. E é aqui que a história ganha seu próximo capítulo. Por quê? Se na antiguidade o tempo era uma mistura de metáfora, filosofia e mito, na Idade Média ele começou a ganhar engrenagens, sinos e ampulhetas. O tempo passou a ser medido com areia, sombras e mecanismos de ferro. Uma transformação que não apenas mudou a forma como as pessoas pensavam sobre a realidade, mas também a forma como viviam o cotidiano. Afinal, nada é mais medieval do que esperar a missa acabar olhando para o relógio de sol, torcendo para que a sombra se mova mais rápido. E assim, a questão persiste. Se o tempo sempre foi tão difícil de definir, o que mudou quando os monges e inventores medievais decidiram colocar o fluxo invisível dentro de uma caixa de engrenagens? Na Idade Média, o tempo deixou de ser apenas um conceito filosófico ou uma metáfora bonita para virar, literalmente, um assunto de engenharia improvisada. E nada mais medieval do que tentar resolver um mistério cósmico com areia, sinos e madeira rangendo. Se os gregos se contentavam em discutir se o tempo era um rio ou uma ilusão da eternidade, os medievais estavam preocupados com algo mais urgente: saber a hora de rezar, a hora de plantar e, claro, a hora de cobrar impostos. Porque, convenhamos, até o tempo pode ser usado como ferramenta de cobrança. Antes da invenção de relógios mais sofisticados, a humanidade usava instrumentos que hoje parecem quase brinquedos pedagógicos. Relógios de sol, clepsidras, que nada mais eram do que potes furados gotejando água lentamente, e ampulhetas, aquelas mesmas que você provavelmente já virou em um jogo de tabuleiro. É curioso pensar que, por séculos, a noção de tempo dependia de areia caindo ou de água escorrendo. Era como se o universo inteiro fosse controlado por uma criança entediada, brincando de despejar grãos num funil. E a pior parte? Funcionava. Mais ou menos. O relógio de sol, por exemplo, parecia uma ideia genial. Basta espetar uma vara no chão e observar a sombra se mover. Mas há um detalhe incômodo. À noite, não há sombra. Em dias nublados,
Também não. E no inverno europeu, em que o sol resolve aparecer apenas por alguns minutos, era praticamente um convite à confusão. Em outras palavras, o relógio de sol era o equivalente medieval de um aplicativo que só funciona com Wi-Fi e fecha sozinho quando você mais precisa. As clepsidras eram um pouco mais confiáveis. Basicamente, você enchia um recipiente com água e deixava que ela escorresse por um pequeno orifício. O problema é que a velocidade da água variava de acordo com a temperatura, a pressão, o tamanho do buraco e, claro, a habilidade do monge encarregado de furar o pote. Ou seja, cada clepsidra contava o tempo de um jeito. Se duas pessoas usassem relógios d'água diferentes, poderiam chegar a conclusões completamente distintas sobre a duração de uma missa. Algo semelhante a quando dois professores corrigem a mesma redação. Para um vale, nota 10, para outro, vale 5. E então havia a ampulheta, talvez o mais icônico dos medidores de tempo antigos. Um objeto elegante, com areia escorrendo de um bulbo para outro. Parece confiável, mas também tinha suas falhas. A umidade podia empedrar a areia, a inclinação mudava a velocidade do fluxo e se alguém esbarrasse na mesa, pronto, o tempo estava oficialmente bagunçado. Imagino que, em muitas igrejas medievais, discussões teológicas profundas tenham sido interrompidas por frases como: "Irmão, você derrubou a ampulheta de novo." Apesar dessas limitações, esses instrumentos tinham uma função crucial. Eles disciplinavam a vida cotidiana. Mosteiros, em especial, foram os grandes responsáveis por organizar o tempo na Idade Média. Os monges rezavam várias vezes ao dia, em horários específicos, e para isso precisavam de alguma forma de medir o intervalo entre uma oração e outra. Assim, o tempo passou a ser dividido em blocos rígidos, quase como uma planilha de Excel espiritual. A rotina monástica se tornou uma espécie de protótipo do que hoje chamamos de horário comercial, só que com mais cantos gregorianos e menos reuniões por Zoom. Essa disciplina do tempo acabou escapando dos muros dos mosteiros e influenciou a sociedade como um todo. Mercados passaram a funcionar em horários regulares, tribunais marcavam sessões em momentos determinados, e até a vida urbana começou a girar em torno de sinos que tocavam para anunciar as horas. Se o tempo, até então, era uma noção difusa e filosófica, na Idade Média ele começou a soar como um lembrete metálico vindo do alto de torres. O sino era o WhatsApp da época, impossível de ignorar e tocando nos momentos menos convenientes. Mas a obsessão medieval pelo tempo não parava na religião. Havia também uma preocupação prática, medir intervalos para atividades do dia a dia, como cozinhar, trabalhar, negociar. O tempo começou a se infiltrar nas rotinas de forma quase imperceptível. Um comerciante precisava saber quanto tempo levava para abrir sua banca. Um artesão calculava o tempo para secar a madeira. Um camponês observava o tempo entre as estações. De repente, o tempo deixou de ser apenas um pano de fundo cósmico e passou a ser um recurso. Algo a ser contado, organizado e, inevitavelmente, disputado. É interessante notar que essa transformação coincidiu com mudanças sociais mais amplas. Com o crescimento das cidades, surgiu a necessidade de sincronizar atividades. Imagine tentar organizar uma feira medieval sem referência de horário. Cada vendedor chegaria quando quisesse. Cada comprador apareceria em um momento aleatório. E todos acabariam discutindo sobre quem chegou primeiro. Seria mais confuso que dividir um trabalho em grupo na 7ª série, quando cada colega entrega sua parte em um formato diferente e ninguém sabe quem é o responsável por colar tudo. Aos poucos, os sinos e relógios de mosteiros evoluíram para algo mais sofisticado. Os primeiros relógios mecânicos, ainda toscos, mas já capazes de marcar as horas com engrenagens. E essa invenção foi mais revolucionária do que parece. Porque quando você prende o tempo dentro de uma caixa de ferro e pêndulos, você transforma algo fluido e misterioso em um tirano organizado. O tempo deixa de ser a sombra no chão, ou a areia caindo lentamente, e passa a ser uma máquina impessoal, que não perdoa distrações. E aqui está o ponto irônico. Quanto mais conseguimos medir o tempo, menos livres nos sentimos. Na Idade Média,
Esperar a missa acabar olhando para a ampulheta era chato, mas impreciso. Com o relógio mecânico, não havia escapatória. O atraso passou a ser cronometrado. O trabalho passou a ser regulado. E a vida inteira começou a se dobrar diante dos ponteiros. O que começou como um auxílio para rezar, terminou como uma prisão invisível. Ainda assim, mesmo com toda essa disciplina, o tempo continuava a provocar desconfiança. Será que ele realmente existia? Ou estávamos apenas contando movimentos mecânicos? Essa dúvida, que já inquietava Aristóteles e Platão, não desapareceu com sinos e engrenagens. Pelo contrário, ganhou novas camadas. Afinal, se o tempo agora era controlado por máquinas, será que o que medíamos era o tempo verdadeiro? Ou apenas a eficiência da engenharia? E é exatamente essa pergunta que abre caminho para o próximo capítulo. Quando o tempo deixou de ser apenas areia e sombra e se tornou engrenagens girando incessantemente, ele ganhou um poder inesperado. Afinal, como uma invenção aparentemente banal, o relógio mecânico conseguiu transformar a sociedade inteira e ditar até hoje a forma como vivemos. Quando o relógio mecânico surgiu, por volta do século XIII e XIV, parecia apenas mais uma engenhoca barulhenta em torres de igrejas e praças públicas. Mas, aos poucos, ele fez algo mais radical do que qualquer rei, papa ou guerra da época. Reorganizou a vida humana. Porque veja bem, antes do relógio, o tempo era algo meio elástico, quase preguiçoso. O camponês começava a trabalhar quando o sol nascia, parava quando ele se punha, e no meio disso, fazia o que desse. Depois que o relógio começou a marcar horas, minutos e, eventualmente, até segundos, a vida ganhou um novo tirano invisível. Pensa no impacto social disso. O sino da torre tocava para avisar que era meio-dia, não porque alguém estivesse com fome, mas porque a engrenagem dizia que era meio-dia. Pela primeira vez, o tempo deixou de ser apenas natural e passou a ser artificial, imposto. É como se a humanidade tivesse contratado um professor severo que nunca se atrasa e que insiste em cobrar presença mesmo quando você tem um atestado. O relógio mecânico não tinha compaixão, não aceitava desculpas e não entendia a ironia. Ele apenas girava, impassível. E essa rigidez começou a moldar não apenas rotinas religiosas, mas também rotinas de trabalho. Na agricultura, ainda se dependia da luz do dia, mas nas cidades, oficinas e fábricas embrionárias, o relógio passou a ditar pausas, intervalos e turnos. Foi, em certo sentido, a pré-história do ponto eletrônico, aquele mesmo que hoje insiste em registrar que você chegou atrasado 3 minutos, como se 3 minutos fossem realmente importantes no destino do universo. Há quem diga que o relógio mecânico foi a primeira máquina moderna, não porque tivesse utilidade prática imediata, mas porque alterou a percepção coletiva. Uma prensa imprime livros, uma roda d'água gera energia, mas um relógio muda a maneira como você sente a vida. É como se alguém tivesse decidido transformar a existência em uma planilha infinita, onde cada célula é 1 minuto e você precisa justificar cada preenchimento em reuniões semanais. E claro, como tudo na vida, o relógio trouxe contradições. De um lado, ele permitiu uma precisão inédita: coordenar encontros, marcar contratos, organizar exércitos. De outro, trouxe ansiedade. Porque convenhamos, se você não sabe exatamente a hora, você não pode estar atrasado. Mas quando a hora é mostrada em uma torre para toda a cidade ver, de repente surge uma nova categoria de angústia: a do atraso público. Imagine a vergonha medieval de entrar na missa com o sino já batido e todos sabendo que você não respeitou o tic-tac do mecanismo. É mais ou menos como chegar atrasado numa chamada no Zoom. Todos olham para você e você ainda está com a câmera ligada por engano. Outra consequência curiosa é que o relógio mecânico ajudou a separar o tempo do espaço. Antes, dizer que algo durava um tempo era algo relativo. Um tempo de atravessar o campo. Um tempo de cozinhar a sopa. Agora, com as horas e minutos, o tempo virou uma medida independente. Ele não precisava mais de atividades como referência. Ele se tornou a referência. É como quando um professor resolve dar nota de 0 a 10.
mas depois passa a usar rubricas tão complicadas que a nota já não depende do aluno, mas do humor do avaliador. A tecnologia dos relógios, claro, foi se aperfeiçoando. Vieram os pêndulos, depois os relógios de bolso, mais tarde os de pulso. Cada nova versão não apenas melhorava a precisão, mas também aprofundava a ideia de que o tempo é algo que pode ser capturado, controlado, exibido. Carregar um relógio de bolso, no século XVIII, era quase como carregar um pequeno universo organizado, uma prova de que você não apenas vivia no tempo, mas tinha tempo em suas mãos, ou pelo menos a ilusão de que tinha. E aqui vale um detalhe. Os primeiros relógios mecânicos não tinham ponteiro de minutos. Eles marcavam apenas as horas, e muitas vezes de forma imprecisa. Foi só mais tarde que os minutos entraram em cena, e depois os segundos. Curioso, não? Quanto mais o tempo foi fatiado, mais ansiosos ficamos. O que antes era apenas de manhã ou à tarde, virou 9h15, 4h47, 8h59. A vida virou um eterno cronômetro, como se estivéssemos sempre prestes a perder o prazo de entregar um trabalho da 7ª série. Aquele em que o colega responsável pela capa resolveu desenhar com canetinha. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa história seja o modo como o relógio alterou a noção de disciplina social. Nas universidades medievais, por exemplo, as aulas passaram a ter duração definida, marcada pelo toque dos sinos. Nos exércitos, os turnos de guarda foram cronometrados. Até no comércio, o relógio começou a ser usado para estabelecer horários fixos de abertura e fechamento. O tempo deixou de ser apenas algo que passava e se tornou uma instituição. Era como se tivéssemos inventado um novo rei invisível. Só que este nunca morria, nunca envelhecia e nunca dava trégua. É possível imaginar a estranheza de viver essa transição. Uma geração acostumada a pensar o tempo em termos de amanhecer e entardecer, de repente se via obrigada a raciocinar em 7 horas e 30 minutos. É como se você, acostumado a falar um monte de coisa para estudar, fosse obrigado a listar cada parágrafo, cada vírgula, cada respiração. O tempo virou um inventário obsessivo, e quanto mais a precisão aumentava, mais filosóficas ficavam as perguntas. Afinal, se conseguimos medir o tempo com tanta exatidão, será que estamos medindo o que exatamente? Será que o relógio mostra o tempo real ou apenas o movimento das engrenagens? Em outras palavras, será que o relógio mede o universo ou mede apenas a si mesmo? Essa dúvida não passou despercebida pelos grandes pensadores da época moderna. Um certo Isaac Newton, por exemplo, acreditava que o tempo era absoluto, existindo por si só, correndo independente do que acontecesse no mundo. Para ele, o relógio não era apenas uma invenção humana, mas uma espécie de reflexo da ordem cósmica. O tempo, segundo Newton, existia com ou sem relógios, com ou sem pessoas, com ou sem alunos atrasados. Mas antes de mergulharmos nas equações e nos debates entre tempo absoluto e tempo relativo, precisamos dar um passo atrás e respirar fundo. Porque, se a Idade Média colocou engrenagens para girar, foi Newton quem tentou transformar esse giro em lei universal. E aí, meus caros, a aula deixa de ser apenas sobre areia e sinos e passa a incluir matemática pesada, diagramas complicados e a sensação desconfortável de que o universo funciona como aquele professor de física que nunca sorri. E assim chegamos à próxima questão inevitável. Quando Newton declarou que o tempo é absoluto e universal, será que ele estava descrevendo a realidade? Ou apenas criando a ilusão mais convincente, já registrada na história da ciência? Isaac Newton, além de ter inventado praticamente metade das provas de física que traumatizam estudantes até hoje, também decidiu se meter a resolver a questão do tempo. E, como bom inglês do século XVII, fez isso com uma elegância fria, quase arrogante, como quem escreve leis universais no café da manhã. Para Newton, o tempo era absoluto. Isso significa que ele acreditava que o tempo corria de maneira uniforme, igualzinho em todos os lugares, como um metrônomo cósmico. Não importava se você estava em Londres, Paris ou num vilarejo qualquer, o tempo era o mesmo. Ele fluía independentemente de você, de mim ou da sua desculpa preferida para chegar atrasado.
Essa visão parece reconfortante. É simples, clara, quase didática. O tempo é um rio que corre eternamente, com a mesma velocidade. Não importa se você está pescando nele ou apenas tentando atravessá-lo com uma vara de bambu. É a definição perfeita para professores que gostam de fórmulas e quadros cheios de símbolos, porque dá a sensação de que, se você colocar tudo em equações, o universo inteiro vai se comportar direitinho. O problema é que a vida raramente se comporta direitinho. Quem já tentou organizar um trabalho em grupo sabe disso. Você pode fazer uma tabela com prazos, planilhas, rúbricas e lembretes, mas sempre haverá aquele colega que desaparece por 3 semanas e reaparece um dia antes da entrega dizendo: "Fiz a capa". O tempo absoluto de Newton é como essa tabela, organizado no papel, caótico na prática. Ainda assim, o impacto da ideia de tempo absoluto foi gigantesco. Com ele, Newton criou um universo mecânico, previsível, em que cada evento seguia leis claras e lineares. O espaço e o tempo eram como grandes cenários, neutros, nos quais as partículas, os planetas e até as maçãs caíam obedientemente. Era um teatro perfeito, em que cada ator tinha sua marcação, e o tempo era o maestro invisível regendo a orquestra. Convenhamos, é um modelo bastante confortável. Afinal, quem não gostaria de acreditar que o universo é uma peça de teatro bem ensaiada e não uma improvisação caótica de alunos tentando apresentar um seminário sem ter lido o texto? A matemática newtoniana se apoiava nessa noção de tempo universal. Quando Newton escrevia suas leis do movimento, usava o tempo como uma variável que avançava de forma igual para todos. Se uma maçã caía de uma árvore em Cambridge no ano de 1687, ela levava o mesmo tempo para atingir o chão que uma pedra jogada no deserto do Saara ou uma laranja derrubada por acidente numa feira em Lisboa. O tempo era uma linha reta, estável, imparcial, uma régua invisível que corria do passado ao futuro, sem se importar com os detalhes do caminho. Essa visão funcionou incrivelmente bem por séculos. Ela explicava o movimento dos planetas, a trajetória das balas de canhão, as órbitas da Lua. Explicava até o pêndulo de um relógio, fechando um ciclo quase poético. O tempo absoluto de Newton sustentava os próprios mecanismos que mediam o tempo. Era como se o universo estivesse finalmente sob controle. E, durante um bom tempo, ninguém ousou questionar isso. Porque, convenhamos, questionar Newton é mais arriscado do que corrigir a vírgula de um professor de português. Mas por trás desse aparente conforto, havia uma armadilha. Se o tempo é realmente absoluto, isso significa que ele existe de forma independente, mesmo que nada aconteça. Imagine um universo completamente vazio, sem estrelas, sem planetas, sem uma única partícula se mexendo. Para Newton, o tempo continuaria correndo, impassível, como um relógio invisível marcando o nada. É uma ideia estranha, não? É como imaginar uma sala de aula sem alunos, sem professor, sem quadro, mas com a campainha tocando a cada 50 minutos. O tempo existiria sozinho, sem ninguém para percebê-lo. Essa noção sempre incomodou alguns filósofos. Leibniz, contemporâneo de Newton, por exemplo, dizia que isso era um absurdo. Para ele, o tempo não era uma coisa independente, mas apenas a relação entre os eventos. Se nada acontece, não há tempo. Ponto. É como aquele recreio sem lancheira. Se não tem comida, não tem recreio. Simples. Mas Newton não estava interessado em discussões filosóficas desse tipo. Ele queria leis matemáticas claras, e o tempo absoluto era o alicerce perfeito para elas. O curioso é que, apesar de sua aparente rigidez, o conceito de tempo absoluto acabou se infiltrando no imaginário popular. Até hoje, falamos como se o tempo fosse um rio uniforme. Dizemos que o tempo passa, como se ele fosse um trem que não atrasa, mesmo quando sabemos que a sensação que temos é completamente diferente. O tempo psicológico pode arrastar-se como um semestre inteiro de gramática ou voar como uma tarde de férias, mas o relógio insiste em ignorar nossa experiência. Essa contradição, já incômoda para nós, se tornaria ainda mais problemática com a chegada de novas teorias físicas. E aqui
vale uma observação. O tempo absoluto de Newton foi tão convincente que sustentou toda a física clássica até o século XIX. Isso significa que por mais de 200 anos, cientistas, engenheiros e inventores planejaram suas vidas e máquinas acreditando nessa visão. Ferrovias foram construídas, telescópios foram calibrados, canhões foram disparados, tudo sob a régua invisível de um tempo universal. Foi uma época em que a ciência parecia ter finalmente domado o caos. O universo era uma máquina, e o tempo era o tic-tac que garantia seu funcionamento. Mas como sempre acontece, alguém veio e bagunçou tudo. No caso, um jovem funcionário de escritório de patentes chamado Albert Einstein. Ele teve a ousadia de sugerir que o tempo não era absoluto coisa nenhuma, que o tempo podia se esticar, encolher, variar conforme a velocidade e a gravidade. Em outras palavras, Einstein entrou na sala de aula newtoniana, pegou a régua invisível do professor e quebrou em pedaços. Mas antes de acompanharmos essa revolução e entendermos como o tempo se tornou elástico e relativo, precisamos nos preparar. Porque se Newton já parecia confuso, Einstein leva a confusão a outro nível, um nível em que até o conceito de agora começa a desaparecer diante dos nossos olhos. Albert Einstein, aquele funcionário do escritório de patentes que decidiu reescrever o manual do universo no tempo livre, trouxe uma ideia que parecia uma piada ruim contada em sala de aula. O tempo não é absoluto. Até então, todo mundo acreditava que o tempo era um senhor respeitável, com sua bengala e relógio de bolso, marchando sempre na mesma velocidade. Einstein apareceu e disse: na verdade, ele pode correr mais rápido ou mais devagar, depende de onde você está e de como você se move. É como se o tempo fosse aquele colega que promete dividir o trabalho igualmente, mas no final só aparece para apresentar e ainda fica com a melhor parte. Para explicar sua ousadia, Einstein apresentou a teoria da relatividade especial em 1905. Nela, mostrou que o tempo não corre igual para todos. Depende da velocidade. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você em comparação com quem ficou parado. É o fenômeno da dilatação temporal. Parece ficção científica, mas é física pura. Se você viajasse em uma nave espacial a 99,9% da velocidade da luz, seu relógio marcaria segundos de maneira mais preguiçosa que um adolescente na segunda-feira de manhã. Enquanto isso, para quem ficou na Terra, os segundos seguiriam no ritmo normal. Esse efeito é real e foi medido. Experimentos com partículas subatômicas mostraram que elas vivem mais tempo quando estão se movendo rapidamente, como se estivessem trapaceando na prova da existência. Mas a melhor parte é que isso também já foi testado com relógios. Relógios atômicos colocados em aviões e satélites marcaram tempos ligeiramente diferentes daqueles que ficaram no solo. Ou seja, não é uma metáfora. O tempo realmente se comporta de maneira esquisita, como um aluno que entende matemática perfeitamente, mas erra na tabuada de 2. E não para por aí. Einstein não só mexeu com a velocidade, mas também com a gravidade. Na relatividade geral, publicada em 1915, ele afirmou que a presença de massa e energia curva o espaço-tempo. E, quando o espaço se curva, o tempo se curva junto. Isso significa que quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa. Perto de um buraco negro, por exemplo, os segundos se esticam tanto que poderiam fazer a espera numa fila de banco parecer uma tarde agradável. Esse fenômeno é conhecido como dilatação gravitacional do tempo. E por mais estranho que soe, ele também já foi confirmado. Experimentos mostraram que relógios em diferentes alturas, um no solo e outro no topo de um prédio, marcam tempos distintos. O relógio mais próximo ao chão, onde a gravidade é ligeiramente mais forte, anda mais devagar. Sim, você ouviu certo. Se você mora no 10º andar, envelhece microsegundos mais rápido do que seu vizinho do térreo. Não é suficiente para ganhar desconto no cinema, mas é suficiente para abalar a ideia de tempo absoluto. Agora, antes que você ache que isso é apenas uma curiosidade, deixe-me complicar ainda mais. O GPS do seu celular só funciona porque corrigimos essas distorções do tempo. Os satélites estão em órbita, onde a gravidade é menor
e a velocidade é alta. Isso significa que seus relógios atômicos marcam o tempo de maneira diferente dos relógios na Terra. Se não aplicássemos a teoria da relatividade, em questão de minutos, seu aplicativo de mapas colocaria você a quilômetros de distância de onde está. Em outras palavras, você só consegue pedir comida no aplicativo sem errar o endereço, porque Einstein estragou a festa do tempo absoluto. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. A relatividade destrói o conceito de agora universal. Na física de Newton, todo mundo compartilhava o mesmo presente. Se era meio-dia em Londres, era meio-dia em Paris, ignorando fusos horários e convenções sociais. Para Einstein, não. O que é agora para você pode não ser agora para outra pessoa em movimento. Isso significa que o presente não é absoluto, mas relativo à posição e velocidade do observador. É como se, em um trabalho de grupo, cada colega tivesse não apenas uma parte diferente, mas também um calendário próprio para entregar. A confusão é inevitável. Esse problema fica evidente no famoso paradoxo dos gêmeos. Imagine dois irmãos. Um fica na Terra, o outro viaja numa nave a quase a velocidade da luz e depois retorna. Quando eles se reencontram, o que ficou na nave está biologicamente mais jovem do que o que permaneceu na Terra. Não é mágica, não é ficção científica, é consequência direta da dilatação temporal. É como se você fosse fazer intercâmbio no espaço e voltasse com cara de adolescente, enquanto seu irmão já está pagando boletos da meia-idade. Essa elasticidade do tempo é fascinante, porque nos obriga a abandonar qualquer ilusão de controle. O tempo não é um rio uniforme, mas uma malha que se dobra, se estica e se contrai, dependendo de circunstâncias fora do nosso alcance. O que significa que, no fundo, não temos nem sequer a garantia de que estamos vivendo no mesmo ritmo uns dos outros. Talvez, enquanto você me ouve, sua percepção esteja deslizando microsegundos diferente da minha. O universo, nesse sentido, é como uma sala de aula em que cada relógio de parede marca uma hora diferente, e o professor insiste que a prova começa agora, mas o agora não é o mesmo para todos. Einstein transformou o tempo de um conceito linear e rígido em algo flexível, dinâmico, quase caprichoso. E, ironicamente, isso não simplificou nada. Pelo contrário, tornou tudo muito mais confuso. Porque se o tempo pode variar, se o agora pode desaparecer, se até a gravidade pode distorcer a passagem dos segundos, então o que resta da nossa ideia intuitiva de tempo? Será que estamos realmente falando de algo físico, ou apenas de uma convenção matemática para organizar nossas equações e nossas vidas? E é exatamente nesse ponto de confusão que surge a próxima camada do problema. Quando entramos no reino da física quântica, onde até as partículas parecem brincar de esconde-esconde, o tempo deixa de ser apenas elástico e passa a ser incerto. Se com Newton o tempo parecia uma régua firme e com Einstein ele virou um elástico caprichoso, a física quântica fez o favor de transformar o assunto numa espécie de piada interna do universo. Porque, sinceramente, nada mais adequado do que a teoria que descreve partículas que estão em dois lugares ao mesmo tempo também bagunçar a nossa noção de antes, depois e agora. É como se o tempo tivesse feito uma prova de matemática, entregado em branco e ainda assim tirado 10, só para irritar os estudantes dedicados. Na mecânica quântica, o tempo deixa de ser aquele pano de fundo neutro e previsível. Ele aparece mais como um incômodo necessário, algo que entra na equação porque precisa, mas que ninguém realmente entende. Pense na equação de Schrödinger, que descreve como o estado quântico de um sistema evolui. Lá, o tempo aparece como uma variável, como se fosse óbvio que existe um passar contínuo. Só que, quando você olha mais de perto, percebe que não há nada de óbvio. O tempo está na equação, mas não se sabe de onde vem, nem se é uma entidade fundamental. É quase como aquele aluno que aparece na lista de presença, mas ninguém lembra de tê-lo visto em sala. Aliás, um dos problemas centrais da física moderna é exatamente esse, o chamado problema do tempo. Em mecânica quântica, o tempo é uma variável externa, como se fosse dado de presente, um recurso de luxo que você não pode questionar.
Já na relatividade geral, o tempo faz parte do tecido do universo, podendo se curvar e se distorcer. Ou seja, temos duas teorias incrivelmente bem-sucedidas, cada uma descrevendo fenômenos com precisão absurda, mas que discordam sobre o que o tempo é. É mais ou menos como ter dois professores corrigindo a mesma prova. Um dá nota máxima, o outro dá 0, e você fica sem entender se passou de ano ou não. A coisa fica ainda mais esquisita quando tentamos unir essas duas visões. Na tentativa de criar uma teoria quântica da gravidade, o tempo desaparece por completo das equações. O universo pode ser descrito de forma atemporal, como se todos os momentos já estivessem lá, coexistindo, sem ordem definida. Em outras palavras, o tempo seria apenas uma ilusão da nossa percepção limitada. É um pouco como abrir o histórico do navegador e perceber que todas as abas já estavam abertas desde sempre, o que, no seu caso, talvez não seja uma metáfora, mas uma dura realidade. E, se isso não fosse confuso o suficiente, há ainda o fenômeno do entrelaçamento quântico. Duas partículas podem estar correlacionadas de tal maneira que, quando uma muda de estado, a outra muda instantaneamente, mesmo que estejam separadas por anos-luz. É o que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. O detalhe perturbador é que essa correlação não parece respeitar o tempo. Não há atraso, não há transmissão clara de informação, apenas uma conexão que ignora a ideia de antes e depois. É como se duas provas de alunos diferentes tivessem exatamente os mesmos erros, mas entregues em momentos distintos. A suspeita de cola é inevitável, mas a física garante que não é cola, é algo mais profundo. Outro ponto curioso: em certos modelos quânticos, o tempo pode ser emergente. Isso significa que ele não seria um ingrediente fundamental do universo, mas algo que surge de relações mais básicas entre estados quânticos. Em termos leigos, o tempo pode ser uma ilusão coletiva, uma espécie de efeito colateral da maneira como o nosso cérebro organiza os eventos. É como quando você assiste a um filme. Na tela, você vê uma sequência de imagens que criam a sensação de movimento. Mas, na realidade, o projetor está apenas exibindo quadros estáticos, um depois do outro. O movimento está na sua cabeça, não na película. Talvez o tempo seja exatamente isso, uma projeção mental para dar sentido a um universo que, na prática, não precisa dele. Alguns físicos chegaram a sugerir que o tempo nem sequer flui. Tudo já existe, passado, presente e futuro, simultaneamente. Esse é o chamado universo bloco. Nesse modelo, o tempo é mais parecido com um livro. Todas as páginas já estão lá, escritas e encadernadas. Você só lê uma depois da outra, porque é assim que funciona a sua percepção. Mas isso não significa que as páginas seguintes não existam. É uma ideia reconfortante para quem gosta de spoilers, mas desesperadora para quem acredita no livre-arbítrio. Claro, há também interpretações ainda mais radicais, como a que sugere que o tempo pode ter granularidade. Em vez de ser contínuo, ele viria em pacotes minúsculos, como pixels de uma tela. O menor intervalo possível seria algo chamado tempo de Planck, que é aproximadamente 10 elevado a menos 44 segundos. Em outras palavras, é um intervalo tão pequeno que nem dá para imaginar. Se um segundo fosse esticado até o tamanho do universo visível, o tempo de Planck seria menor que um grão de poeira. Isso levanta a possibilidade de que o tempo, como o conhecemos, seja apenas uma ilusão macroscópica, assim como a água parece lisa, mas é feita de moléculas agitadas. E é aí que a confusão chega ao ápice. Porque se o tempo pode ser emergente, se pode ser granular, se pode até desaparecer das equações mais fundamentais, então o que realmente estamos medindo quando olhamos para um relógio? Será que é apenas uma convenção prática, uma forma de organizar mudanças que não tem relação intrínseca com um fluxo temporal? Ou será que existe, de fato, uma dimensão misteriosa em que todos os instantes estão depositados, esperando que nossa consciência os percorra? Por enquanto, ninguém sabe. O que sabemos é que, no nível quântico, o tempo se recusa a obedecer às nossas expectativas. Ele é incerto, ambíguo e, às vezes, completamente irrelevante.
Uma espécie de aluno rebelde que, ao invés de atrapalhar a aula, simplesmente ignora a existência da matéria. O universo quântico funciona, mas não parece se importar com a ideia de relógios, ponteiros ou agendas. E, se o tempo já era difícil de entender no mundo clássico e impossível de domar no mundo quântico, surge então uma questão ainda mais inquietante. Por que, mesmo assim, temos a sensação tão forte de que ele só vai em uma direção? Uma das maiores ironias do universo é que, mesmo quando a física parece desmontar o tempo em pedacinhos incertos, nós ainda temos uma sensação teimosa de que ele só anda para frente, nunca para trás. Chamamos isso de flecha do tempo. É um conceito tão aparentemente óbvio quanto dizer que água molha, mas, quando você olha de perto, percebe que não há nada na matemática fundamental das equações que obrigue o tempo a seguir uma direção única. As equações funcionam tanto para o futuro quanto para o passado. É como uma receita de bolo que pode ser lida de trás para frente e ainda assim funcionar, mas só na teoria, porque na prática você não consegue desbater um ovo. O exemplo mais famoso que ilustra essa assimetria é a entropia, a medida da desordem. O segundo princípio da termodinâmica nos diz que, em um sistema isolado, a entropia sempre aumenta. Traduzindo para um português menos entediante, as coisas tendem a ficar mais bagunçadas com o tempo. Um copo de vidro cai e se despedaça, mas você nunca vê os cacos se juntando sozinhos de volta para formar o copo. A roupa limpa se suja, mas ninguém abre a máquina de lavar e encontra as meias magicamente dobradas. É a lei cósmica da bagunça eterna. Essa noção de que a desordem cresce é o que dá direção ao tempo. Podemos olhar para um filme e saber se ele está de trás para frente, porque reconhecemos os absurdos. Fumaça entrando de volta no cigarro, café saindo da xícara para dentro da garrafa, bolo virando ovo cru e farinha seca. Nossa intuição do tempo está profundamente ligada a essa flecha entrópica, mas no fundo é apenas estatística. As partículas poderiam se organizar novamente em ordem, sim, mas a probabilidade é tão baixa que na prática nunca acontece. É como esperar que um trabalho em grupo da 7ª série seja entregue sem erros, sem brigas e no prazo. Possível? Talvez. Provável? Absolutamente não. Curiosamente, essa flecha do tempo não é algo universal em todas as escalas. Nas equações fundamentais da física, não há uma direção preferencial. É só quando lidamos com sistemas grandes, cheios de partículas interagindo, que a entropia entra em cena. Isso significa que o tempo, como o sentimos, pode ser apenas uma propriedade emergente, fruto do caos estatístico de muitas partes se movendo juntas. Ou seja, o universo pode não ter um ontem e amanhã no sentido profundo. Quem inventou isso fomos nós, ao observarmos que a bagunça aumenta. E aqui está o detalhe irônico. O que chamamos de memória também está ligado a isso. Nós lembramos o passado porque o passado tinha menos entropia. Um copo inteiro é fácil de descrever. É um copo. Mas um copo quebrado em 1000 pedaços é praticamente impossível de detalhar completamente. O número de combinações possíveis é gigantesco. Assim, nosso cérebro registra o que era mais simples, o antes. Lembramos de quando as coisas estavam organizadas, não do estado caótico. A flecha do tempo pode ser, em grande medida, uma flecha da nossa percepção limitada. Esse raciocínio leva a paradoxos interessantes. Se o universo tivesse começado em um estado de máxima entropia, talvez nunca tivéssemos a noção de tempo. Seria tudo uma confusão estática, sem antes nem depois. Mas, por algum motivo misterioso, o universo começou em um estado de baixa entropia, o que nos deu essa sensação de progresso, envelhecimento, irreversibilidade. É como se a existência fosse uma festa em que alguém começou com a casa impecavelmente limpa e organizada. Inevitavelmente, ao longo da noite, tudo vira uma zona. Copos espalhados, pizza fria na mesa, garrafas vazias. O tempo é, basicamente, a bagunça acumulando. E não pense que esse é apenas um detalhe abstrato. A entropia governa quase tudo no nosso cotidiano. Por que sentimos fome? Porque nosso corpo precisa repor energia perdida em processos entrópicos.
Por que sentimos sono? Porque o cérebro precisa organizar a bagunça química que se acumula ao longo do dia. Por que trabalhos escolares sempre atrasam? Porque a desordem da vida sempre cresce mais rápido do que a organização da agenda. Tudo é uma versão cotidiana da segunda lei da termodinâmica. Há ainda outras flechas do tempo que tentam explicar nossa intuição. Existe a flecha cosmológica, que se refere à expansão do universo. Desde o Big Bang, o cosmos tem se expandido e esfriado, e essa expansão dá uma sensação de direção. Existe também a flecha radiativa. A luz se propaga para fora de uma lâmpada, mas nunca se concentra espontaneamente de volta no filamento. Cada uma dessas flechas tenta dar conta de um pedaço da nossa experiência, mas nenhuma explica completamente a sensação unificada que temos de que o tempo só anda para frente. E claro, isso gera perguntas desconfortáveis. Se as leis fundamentais não têm uma direção, e a flecha do tempo é apenas uma consequência estatística, será que o tempo como o sentimos é uma ilusão? Será que passado e futuro existem da mesma forma? E somos apenas nós que percorremos uma trilha imaginária em uma direção escolhida? Ou será que estamos condenados a acreditar nessa seta, mesmo que ela seja apenas um truque de percepção? O que sabemos é que essa flecha entrópica nos condena à irreversibilidade. Uma xícara quebrada não volta a ser xícara. Um cabelo branco não volta a ser preto. Um arquivo perdido raramente reaparece no pendrive. O universo parece conspirar para nos lembrar que não há replay, apenas avanço. E, mesmo assim, continuamos intrigados com a sensação de duração, de espera, de tédio. Talvez porque o tédio seja justamente a percepção mais pura da flecha do tempo. Quando nada acontece, sentimos a passagem mais intensamente. E, já que falamos em percepção, não podemos evitar a próxima questão inevitável. Por que nossa mente insiste em deformar o tempo de maneiras tão absurdas, fazendo de uma segunda-feira uma eternidade e de um fim de semana um sopro? Se a flecha do tempo já nos condena a ver o universo como um copo de vidro quebrando sem nunca se recompor, a nossa mente ainda encontra uma forma de complicar tudo. Ela dobra, estica e distorce o tempo como se fosse massinha de modelar barata. É por isso que 10 minutos na fila do banco parecem 40 anos no purgatório, enquanto 3 horas de videogame somem como se fossem 30 segundos. Nosso cérebro, aparentemente, não recebeu o memorando das leis da física e decidiu criar seu próprio sistema operacional para medir o passar das horas. Um sistema cheio de bugs, atrasos e atualizações mal feitas. Do ponto de vista psicológico, a percepção do tempo está ligada a fatores como atenção, emoção e memória. Quando estamos atentos, focados em algo intenso ou novo, cada instante parece mais longo, porque o cérebro registra muitos detalhes. É como assistir a uma aula de física quântica sem ter dormido direito. Cada minuto se arrasta, porque o cérebro está sobrecarregado de informações que não sabe o que fazer. Já em situações repetitivas, a sensação é oposta. O cérebro liga o modo automático, registra quase nada, e quando olhamos para trás, parece que o tempo voou. É o caso clássico das férias que terminam num piscar de olhos, enquanto uma segunda-feira comum parece se estender como um filme de 4 horas sem intervalo. Esse mecanismo pode ser explicado por algo chamado teoria da carga de memória. Em resumo, quanto mais memórias são criadas durante um intervalo, mais longo ele parece em retrospectiva. É por isso que a infância, cheia de novidades, parece uma era inteira, enquanto a vida adulta, marcada pela repetição, escorre como areia em uma ampulheta furada. Se todo dia é igual, não há registros novos. O resultado é que quando você percebe, já está soprando as velhinhas de mais um aniversário e se perguntando quando foi que o ano passou tão rápido. Mas não se engane, essa distorção não é só filosófica. Ela tem efeitos práticos. Imagine uma prova de 50 minutos. No início, você acha que tem tempo de sobra. Depois de 20 minutos, percebe que ainda está na primeira questão. No minuto 30, o desespero começa. E de repente, o relógio pula para o minuto 49 e você mal conseguiu escrever seu nome. A percepção do tempo em situações de estresse é cruelmente distorcida. Ele parece lento enquanto você sofre,
mas ao mesmo tempo desaparece quando você mais precisa. É o equivalente acadêmico de um feitiço sádico. A psicologia experimental já fez inúmeros testes para medir essas distorções. Um exemplo clássico é o tempo de reação. Quando alguém está em perigo, como quase tropeçar ou ver um carro se aproximando, há relatos de que o tempo desacelera. Na verdade, não é o tempo que desacelera, é a atenção que se intensifica. O cérebro processa mais informações por segundo, criando a ilusão de que o tempo se esticou. É como assistir a um vídeo em câmera lenta, só que projetado diretamente na sua mente. Uma habilidade útil, mas que não explica por que, na fila do supermercado, 5 minutos parecem meia hora. Outra explicação interessante envolve dopamina, o famoso neurotransmissor da recompensa. Situações prazerosas liberam dopamina, e isso altera a forma como percebemos o tempo. Atividades divertidas parecem voar, enquanto tarefas tediosas se arrastam. É quase uma piada química. O cérebro nos dá um presente, mas embrulhado em papel irritante. A consequência é que passamos a vida tentando encontrar atividades que acelerem o tédio e desacelerem o prazer. Uma busca perdida desde o início. E há ainda os estudos sobre idade. Quanto mais velhos ficamos, mais rápido o tempo parece passar. Uma das hipóteses é que, quando você tem 5 anos, um ano representa 20% da sua vida. Quando você tem 50, é apenas 2%. A proporção muda a percepção. Outra hipótese é que o cérebro envelhecido cria menos memórias novas, o que faz com que o tempo retroativo pareça comprimido. Em termos mais diretos, sua vida adulta se sente curta porque, basicamente, você está entediado. Isso nos leva a uma reflexão irônica. Talvez o tempo psicológico seja mais poderoso do que o tempo físico. Afinal, de que adianta o relógio marcar 60 segundos se cada segundo pode parecer um século ou um sopro? Se a experiência subjetiva é tão diferente da objetiva, talvez a verdadeira prisão não esteja no ponteiro, mas na forma como o cérebro insiste em torturar a gente com suas distorções. É como estar numa sala de aula, em que cada minuto real é multiplicado por 3 na percepção do aluno. E no final, ainda tem chamada de presença. O mais fascinante é que essa elasticidade mental pode ser manipulada. Técnicas de meditação, por exemplo, alteram a percepção do tempo, tornando-o mais lento, mais estável. Drogas psicoativas fazem o mesmo, algumas expandindo, outras comprimindo o tempo. Até a música tem esse poder. Uma canção animada pode fazer meia hora parecer 15 minutos, enquanto uma melodia lenta pode fazer 5 minutos parecerem eternos. É quase como se o tempo fosse um instrumento musical e o cérebro, um maestro desajeitado. E claro, não podemos esquecer da tecnologia moderna, que trouxe novas distorções. Rolagens infinitas em redes sociais são projetadas justamente para anular a percepção do tempo. Você entra para ver rapidinho e, quando percebe, 2 horas evaporaram. Isso é quase a versão digital da dilatação temporal de Einstein, só que sem viagem espacial, apenas polegares cansados. O universo quântico pode ser estranho, mas nada se compara a perder a noção das horas vendo vídeos de gatos. No fim, essa relação tortuosa entre tempo físico e tempo psicológico nos deixa em uma situação paradoxal. De um lado, sabemos que o tempo é relativo, que pode se curvar com gravidade e velocidade. De outro, sentimos que ele se arrasta ou voa sem pedir permissão. A soma disso é um cenário em que não temos controle algum, nem sobre o tempo real, nem sobre o tempo percebido. Estamos essencialmente presos em 2 camadas de ilusão, a cósmica e a mental. E se já é desconfortável admitir que não controlamos nossa própria percepção, imagine quando a discussão salta do psicológico para o cosmológico. Porque aí, meus caros, a pergunta muda. O tempo tem um fim? E se tiver, como seria o último segundo do universo? Quando falamos em tempo, é quase inevitável que alguém pergunte: mas o universo vai acabar? E se acabar, o tempo acaba junto? Essa é a versão cósmica da clássica dúvida escolar. Professor, isso cai na prova? A diferença é que, neste caso, ninguém sabe a resposta, e se cair na prova,
provavelmente todo mundo tira 0. Ainda assim, cientistas adoram imaginar possíveis finais para o universo, como se fosse uma novela cósmica com opções alternativas de último capítulo. Uma das hipóteses mais famosas é o Big Freeze, também chamado de morte térmica do universo. A ideia é que, como o universo está em expansão acelerada, as galáxias vão se afastando cada vez mais. Estrelas vão queimando seu combustível até apagarem. Buracos negros vão lentamente evaporar através da radiação Hawking. E, em escalas absurdas de tempo, tudo ficará frio, escuro e inerte. Nesse cenário, o tempo continua existindo, mas não há nada de interessante acontecendo. É como uma aula de 2 horas sem intervalo, em que até o professor se esquece de qual era o tema. Tecnicamente, o tempo ainda corre, mas ninguém mais está prestando atenção. Outra possibilidade é o Big Crunch, que seria o oposto. Em vez de expandir para sempre, o universo poderia desacelerar e, eventualmente, colapsar sobre si mesmo. Imagine todas as galáxias, estrelas e planetas se espremendo até virar um ponto só. Seria o universo voltando para casa, como se a festa tivesse terminado e alguém resolvesse empilhar todas as cadeiras de volta. Nesse caso, o tempo, como o conhecemos, poderia simplesmente perder o sentido, já que todas as trajetórias e movimentos convergiriam para um ponto final. É o equivalente cósmico de uma reunião que termina de repente porque caiu a energia. Você não sabe se acabou ou se vai voltar, mas sente que não faz sentido continuar esperando. Há também o Big Rip, que é uma hipótese ainda mais dramática. Nesse cenário, a energia escura que acelera a expansão do universo ficaria tão forte que não apenas separaria as galáxias, mas também rasgaria as estrelas, os planetas e até os átomos. Em outras palavras, o universo seria dilacerado em pedacinhos. O tempo, nesse contexto, talvez simplesmente deixasse de existir, já que não haveria mais nada para marcar mudanças. É como tentar medir a duração de uma aula depois que a escola inteira explodiu. Não faz muito sentido. E claro, existe também a possibilidade de que o universo seja cíclico, uma sequência infinita de expansões e contrações, como uma sanfona cósmica tocada por uma entidade invisível. Cada ciclo teria seu próprio tempo, que se reiniciaria a cada Big Bang. Isso, obviamente, não resolve nada. É como se a escola decidisse repetir o mesmo ano letivo eternamente. Você termina o 8º ano, mas no dia seguinte volta para o começo, com os mesmos professores, as mesmas provas, e a sensação de déjà vu se tornando insuportável. Agora, talvez o mais desconfortável de tudo seja perceber que estamos tentando responder à pergunta: o tempo vai acabar? Usando o próprio tempo como ferramenta de raciocínio. É como tentar medir uma régua usando a régua para medir a si mesma. Por mais elegante que pareça, o resultado é sempre suspeito. Afinal, se o tempo for realmente uma ilusão ou uma propriedade emergente, talvez ele nunca tenha começado de verdade. Nesse caso, falar em fim do tempo seria tão absurdo quanto perguntar quando o nada vai se aposentar. Vale lembrar que, mesmo dentro desses cenários, as escalas de tempo envolvidas são absurdas. Estamos falando de trilhões, quintilhões, ou até 10 elevado à centésima potência de anos. Um número tão colossal que nem adianta tentar imaginar. Para efeito de comparação, se a idade atual do universo fosse comprimida em um único dia, o tempo restante até o Big Freeze seria como esticar esse dia por um ano inteiro. Ou seja, ainda há muito tempo sobrando para debates inúteis, contas de luz atrasadas e discussões sobre se agora realmente existe. Mas não são apenas os cientistas que se incomodam com isso. A ideia de que o tempo possa acabar também aparece na filosofia e na literatura. Há quem argumente que o fim do tempo não seria apenas físico, mas também conceitual. Sem consciência para percebê-lo, o tempo se dissolve. É como se você tivesse a melhor playlist do mundo em um pendrive, mas nenhum aparelho para tocá-la. Tecnicamente, a música está lá, mas sem ouvidos não faz diferença. O mesmo poderia valer para o tempo. Se não houver mais observadores, será que ainda há presente, passado e futuro? Essa é uma provocação incômoda,
porque nos lembra que talvez estejamos projetando no universo algo que só faz sentido dentro da nossa mente. Gostamos de pensar em inícios e finais, porque vivemos assim. Nascemos, envelhecemos, morremos. Projetamos essa lógica para o cosmos, mas o universo não tem obrigação nenhuma de seguir o mesmo roteiro de novela. Ele pode simplesmente continuar existindo sem precisar de créditos finais. De qualquer forma, todas essas hipóteses sobre o fim do tempo nos deixam com mais perguntas do que respostas. Afinal, se o tempo pode acabar, ele realmente existe? Ou será apenas uma construção útil enquanto o show continua? E se não existe, como podemos falar sobre seu começo, meio e fim? O desconforto cresce ainda mais quando pensamos que talvez o tempo seja apenas uma ferramenta provisória para organizar a experiência humana, uma espécie de truque narrativo que o universo usa para manter nossa sanidade. Nesse caso, discutir o fim do tempo seria como discutir o fim das regras de um jogo que só existe enquanto alguém joga. E já que estamos falando em jogos, talvez seja um momento de virar a mesa e perguntar: será que não estamos levando essa história de tempo a sério demais? Afinal, se ele for apenas um recurso limitado, um bem escasso, talvez devêssemos olhar não só para o fim do universo, mas para os pequenos efeitos do tempo em nossas vidas cotidianas, nos cabelos brancos, nas rugas, nos calendários vencidos e, claro, naquela pilha de trabalhos que insiste em se acumular. E aqui estamos nós, depois de uma longa, arrastada e possivelmente desnecessária viagem pelo tempo, ou pela ausência dele. Eu sei, parece que a aula começou ontem, mas também parece que estamos aqui há décadas. Talvez seja isso o tempo. Essa sensação contraditória de que nada anda e tudo anda ao mesmo tempo. Ou talvez seja só o cansaço mesmo. Mas agora vem a pergunta inevitável. Será que isso tudo cai na prova? Ou será que a prova é justamente tentar entender o que nunca foi entendido? Pode ser que o tempo exista. Pode ser que não exista. Pode ser que ele exista só quando a gente lembra de olhar para o relógio. Aliás, alguém olhou quanto tempo já passou? Não que faça diferença, porque de qualquer forma, ele passou. Ou não passou. Quem garante? Será que o universo tem um fim? E, se tiver, será que o tempo termina junto? Ou fica esperando mais um pouco, só para ver se alguém chega atrasado? Talvez o tempo seja como aquele professor que, mesmo depois da campainha, insiste em continuar falando, enquanto a turma já está de pé, com as mochilas nas costas. Ou talvez o tempo seja a campainha. Ou talvez seja só o tédio que sentimos quando nada acontece. No fim das contas, pode ser que o tempo não seja nada além de uma invenção prática, como o clipe de papel. Ninguém sabe ao certo por que foi criado, mas todo mundo usa. E pode ser que ele também seja, ao mesmo tempo, a coisa mais fundamental que existe. Confuso? Claro que sim. Mais confuso até do que um trabalho em grupo da 7ª série, quando ninguém sabe se a capa deve ter margem de 3 ou de 4 centímetros. Talvez estejamos apenas esperando o sono chegar. Talvez o tempo seja só isso, a distância entre estar acordado e cochilar. Ou entre dar play neste vídeo e perceber que quando acordar, o vídeo ainda vai estar rodando. E se estiver, não se preocupe. É só o tempo te enganando mais uma vez. Se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.